Imagine um ser vivo que não tem cérebro, não tem sangue, não possui coração, mas consegue sobreviver, se locomover e, acima de tudo, desafiar as leis da natureza, regenerando partes inteiras do seu próprio corpo. Parece algo saído de um conto de ficção científica, não é mesmo? Mas esta criatura existe, ela habita o fundo dos oceanos e é muito mais enigmática do que a maioria das pessoas imagina. Estamos falando das estrelas do mar. Mas antes de entrarmos no universo misterioso dessas criaturas, preciso te fazer uma pergunta. O que é realmente necessário para que um ser vivo sobreviva? Muitos diriam: um cérebro para comandar o corpo, sangue para transportar nutrientes e oxigênio, talvez um coração para bombear tudo isso. E se eu te dissesse que as estrelas do mar desafiam absolutamente todos esses conceitos? Elas estão vivas, sem nenhum desses órgãos. Como isso é possível? A história das estrelas do mar começa há milhões de anos, quando os oceanos ainda eram um mundo repleto de perigos desconhecidos e de vida primitiva. Elas pertencem ao grupo dos equinodermos, parentes distantes dos ouriços do mar e dos pepinos do mar. Mas são elas que guardam o maior segredo evolutivo desse reino silencioso. As estrelas do mar, apesar do nome, não são peixes. E o que as torna ainda mais enigmáticas é a ausência de cérebro. Elas não possuem um sistema nervoso centralizado, não há um centro de comando que orquestra suas ações, movimentos ou reações. Em vez disso, possuem uma rede nervosa difusa que se espalha por seus braços, permitindo que cada membro tenha uma autonomia surpreendente. É como se cada braço pensasse por si, um conceito difícil de imaginar. Quase como se uma mão sua tivesse vontade própria, independente do restante do seu corpo. Se você pensa que isso já é estranho, espere só. As estrelas do mar também não têm sangue. Em vez do líquido vermelho que circula pelo nosso corpo, elas utilizam a água do mar que entra e sai por um complexo sistema de canais chamado sistema ambulacral. Essa água é bombeada para dentro do corpo, irrigando todos os tecidos e fornecendo o que é necessário para sobreviver. Sem sangue, sem oxigênio circulando como em outros animais, as estrelas do mar adaptaram um método de vida completamente fora do comum. Agora, vamos ao verdadeiro espetáculo, é a capacidade de regeneração. Imagine perder um braço, ou no caso das estrelas do mar, um dos seus 5 braços, e simplesmente ver um novo crescer no lugar pouco a pouco, até que tudo esteja como antes. Para nós humanos, isso parece impossível, mas para as estrelas do mar é apenas mais um dia comum no fundo do oceano. Cientificamente comprovado, quando atacadas por predadores, quando presas em redes ou mesmo quando um acidente acontece, as estrelas do mar conseguem iniciar um processo de regeneração celular tão eficiente que chegam a reconstruir órgãos inteiros em questão de semanas ou meses. E aqui entram as teorias e especulações mais misteriosas. Como um animal pode regenerar partes do próprio corpo sem ter um cérebro para comandar esse processo? Cientistas ao redor do mundo tentam desvendar esse enigma há décadas. A explicação mais aceita até o momento é que a rede nervosa difusa, junto com células-tronco especiais distribuídas em todo o corpo, permitem que cada parte saiba exatamente o que precisa ser feito para se reconstruir. É quase como se um plano secreto estivesse gravado em cada célula, pronto para ser executado diante de qualquer emergência. Algumas linhas de pesquisa sugerem ainda que essa habilidade de regeneração pode ser a chave para avanços revolucionários na medicina humana. Já imaginou se pudéssemos decifrar o código genético das estrelas do mar e aplicar esse conhecimento em casos de acidentes graves, amputações ou doenças degenerativas? O potencial é tão assustador quanto fascinante. Cientistas já conseguiram replicar processos similares em ratos de laboratório, mas o mistério da estrela do mar segue sem uma resposta definitiva. Claro, há quem acredite que existe algo mais, algo que ainda escapa ao olhar atento da ciência moderna. E se as estrelas do mar fossem portadoras de um tipo de consciência distribuída? Uma mente que não depende de um cérebro, mas que está presente em cada parte do corpo, em cada célula? Uma hipótese ousada, mas não totalmente descartada.
No mundo animal, já sabemos que o polvo, por exemplo, possui uma forma de inteligência descentralizada, com neurônios espalhados pelos tentáculos. E se as estrelas do mar seguissem um caminho evolutivo ainda mais extremo? Não para por aí. Algumas culturas antigas, ao observar as estrelas do mar regenerando seus membros, associavam essas criaturas a símbolos de imortalidade, cura e renascimento. Para os gregos antigos, elas eram vistas como talismãs de proteção. Já para povos da Oceania, um sinal de que a vida é capaz de recomeçar mesmo após os maiores traumas. Outro ponto curioso: apesar de sua aparência frágil, as estrelas do mar são predadoras implacáveis no fundo do mar. Elas se alimentam de moluscos, crustáceos e até de pequenos peixes, usando um método de caça assustador. Seu estômago se projeta para fora do corpo, envolvendo e digerindo a presa do lado de fora antes de engoli-la. Um processo brutal, mas extremamente eficiente, que garante sua sobrevivência mesmo sem cérebro para planejar cada passo. E para complicar ainda mais o mistério, algumas espécies de estrelas do mar são capazes de se reproduzir de forma assexuada. Basta que uma parte do corpo seja separada do resto, desde que contenha parte do disco central, para que em pouco tempo um novo indivíduo surja dali, como se estivesse nascendo do nada. Há registros de estrelas do mar vivendo por mais de 35 anos em ambientes protegidos, desafiando até mesmo os limites da longevidade no reino animal. O que mais poderia estar oculto nesse corpo simples, mas incrivelmente eficiente? Você está começando a perceber por que as estrelas do mar são um dos maiores mistérios do oceano? Sem cérebro, sem sangue, mas com uma das capacidades de regeneração mais avançadas do mundo natural. E quem sabe, carregando em si respostas para perguntas que ainda nem sabemos formular. A ciência avança a passos largos, mas o oceano continua guardando seus segredos? E talvez as estrelas do mar sejam apenas a ponta do iceberg de um universo de possibilidades biológicas que mal começamos a compreender. As estrelas do mar não têm cérebro nem sangue. Utilizam o sistema ambulacral para circular água do mar pelo corpo. São capazes de regenerar braços e, em alguns casos, o corpo inteiro a partir de um único braço. São predadoras no fundo do mar e podem viver por décadas. Possível existência de consciência distribuída. Potencial aplicação do mecanismo de regeneração na medicina humana, ligação simbólica com mitos de imortalidade e renascimento em diferentes culturas. E você, já tinha ouvido falar de algum animal assim? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que mais te surpreendeu sobre as estrelas do mar. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder outros mistérios do reino animal. E se você ficou curioso para saber mais sobre criaturas fascinantes, clique agora nos vídeos recomendados e mergulhe ainda mais fundo nos enigmas da natureza. O próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina?